combustível da felicidade é a gratidão. E gratidão é espiritual. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Que você não esteja assistindo, ouvindo ou vendo num dia tão frio quanto está hoje. Não, hoje aqui e num tá horário como hoje, Sim. na rua, né? Sim. Que esteja pelo menos no sofá, na cobertinha, porque olha, tranquilinho. é coragem a nossa, né? Quer questionar? Vai lutar com Deus, então. Tá. Giovanni! O convidado que não deveria topar, topou? Topou. Vamos nós dizer o quê? Não. Vamos dizer não? E ali já respirou ar europeu, ar, né? É lá de fora. Americano. Tá acostumado Sim, com não, neve. é outra pegada. Diferente de nós. Vai lá. Mais longe que vai em Araquari. Não. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, nos ouvindo. Pedir para você curtir, compartilhar. Se inscrever no nosso canal Sim. no YouTube, precisamos. Verdade. Né? Precisamos passar de 1 milhão de seguidores lá. Aliás, tá, nós estaremos presentes também, hoje, tá indo ao ar, né, terça-feira, nós estaremos presentes, nós já estivemos Aonde? presentes. Lá na inauguração da nova Rádio Gospel em Joinville, é? querem colocar o Santo Podcast lá, tá? Tu foi na inauguração? Eu fui na inauguração. Foi na inauguração. Pediram pra fazer o louvor na inauguração, daí eu falei, calma. Calma. Tá vendo? Os crentes gostam de abusar, né? Os caras nem me convidaram. E querem fazer do podcast. Eu tô te convidando agora, tô estendendo. Ah, tá, já foi a inauguração, mas tu tá me convidando agora. Isso, Entendi. Exatamente. Você não estava, mas foi depois. Tá. E aí, mais um abraço pra quem tá ouvindo nesse momento também nas rádios, né, Giovanni? Era aí que eu queria chegar. Entendi. Só que o TDAH deu uma volta lá em Araquari. Tá, vai. E é legal. Aliás, né? essa rádio é de Araquari, a antena tá lá. Essa rádio é de Estão aqui Araquari. legal. 90 Não tão legal, não. 94.7. 94.7. Boa. E eu quero agradecer os irmãos que têm nos ajudado a manter esse projeto. Verdade. Que é Dalmarco Autopeças. Um abraço pra Dalmarco. Belas, essa baita estrutura, essa escola gigante. Um abraço, aqui. Belas. A Dona Norma. Coisas e tal, Dona Norminha. Dona Norminha. A Madeireira Rossi. Já ouviu a voz do convidado, tá? Madeireira Rossi. O Rossi. E a Agência 47, né? Aí, ó, Agência 47 que tá salariando forte o Jonathan Marques com alguns salários mínimos. Não, calma, vamos devagarinho. Diz o convidado, inclusive, que viu esses dias tu na IERC, que poderíamos ter a IERC aqui conosco, Sim, tá? é Pra entrar verdade. no teu carro 2026 batendo o pezinho. Aquele sapatinho da Ana, sabe? Aquele sapatinho da Ana, de 399 cada pé. Sim. Então, batendo o pezinho para entrar no carro Tratorado, é o famoso tratorado agora, que é aquele sapato não adianta tu com se as esconder garras. mais, meu servo. Hoje nós vamos receber... A gente só trouxe esse convidado aqui só pra falar de bucha, né? Só. Era só chorar no canto da sala. Só puxar o pino e dar ele na mão dele. Deu um negócio no Rio Grande do Sul lá, chamamos o homem pra, no meio do caos, o homem falar aqui. Sobre caos. Tava na hora da gente falar de coisa boa. Coisa boa. Aí trouxemos no horário ruim, num dia ruim. Pra falar de coisa felicidade. Pronto. Luiz Ricardo Caldeira, o capelão mais incrível que eu conheço, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Pra nós é uma honra. Queria primeiro agradecer o convite, né? Poxa, tamo aí. Agradecer a Deus pela misericórdia dele, por ter alcançado a nossa vida e nos permitido sair dessa friaca. Toda semana pra começar o frio, né? Aí o John liga. Não, quinta-feira. Bora? Não, bora. Tá tudo certo. Tava calor ainda, né? 9 Hoje de da manhã. noite. Eu disse sim. Irmão, nós já viemos quente do espírito, né? Não, mas já estamos rindo um monte aqui, né? Ai, gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? É uma honra estar aqui compartilhando com vocês também. E hoje nós vamos falar de um tema que realmente dá uma aliviada. É verdade. Dá uma aliviada. É verdade. Né? Mas, no meu entender,
é um pouco complexo também de se compreender e se definir. Sim. E se ver se tem uma definição ou não. Enfim, nós vamos falar sobre felicidade, Giovanni. Porque é fácil de arrumar desculpas para não ter ela, né? É fácil. Sim. O cara... mas como é que eu vou ser feliz com isso, com aquilo outro? Só começa a achar o problema. Entendeu? E aí a gente não acha. Mas vamos ler um texto bíblico. Claro. Tá. Que está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vai começar já. Coisa de crente, né? Só faltou a Bíblia de papel ali, né? Sim. Aí era mais crente ainda. No último podcast foi pegar na Bíblia lá nos 49 minutos do podcast. Vamos pegar só nas minhas Aí palavras. a produção pegou a produção puxou a orelha. Tá, Só os pra não seus ficar nas minhas desviados. palavras. Meu Lembra Deus. disso? Não, essa aí era... Os caras aqui, 3 ó. horas, o cara convidou pra ler a palavra, ele 3 horas falando. Meu Deus. Falando Pastor dele. atrás já. 10 para as 9, acabava 9 o culto, né? 10 para as 9, mas só Pra para não não ficar ficar... nas minhas palavras. Largava um versículo Convido os aleatório irmãos lá. a abrir a palavra. Versículo aleatório. Jesus. E o bom é que já puxava bem na fitinha, né? Porque Mesmo. se fosse procurar, irmão, Não, já foi era só também. que aquela uma que tinha um Sim. negocinho aqui do lado, aqui, ó. Essa Aí eu já que misturava a harpa Não, junto e o que aumentava a salvou Bíblia. de gente, essa aí, aquela aqui, ó. Tinha um furinho do lado com É que tem que sim. decorar. só com a inicial. Jó, Não, e tinha umas JU, iniciais que não dava, né? Sim, não, na nossa cabeça não dava, né? Não nem sair. Tem um Jô aqui, é João, é Jó? O que é esse negócio aqui? CL. Isso! Tudo bom, não? O que é CL? Realmente, bom, é olha. difícil. Tá? Mas vamos lá, Filipenses era o quê? FP? Era FP. Mas Eu vai ler sei. Filipenses, Ó. é, Filipenses 4:12 diz assim: ó, sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Algumas versões, no lugar do contente, ele fala feliz, né? Feliz. Então, aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação, seja, né? Ou seja, acontecendo tudo coisas boas ou tudo coisas ruins. Sim. Que Acho que rolê esse é esse pra ser acho que feliz, esse é o cara? suprassumo do cristão, né? O cara dá aquela, né? Tô passando pela prova do Dando glória. glória a Deus, É. sim. Né? Então, assim, a gente Vai chegar fala, lá. mas, cara, a hora que bate Irmão mesmo... Lázaro. Isso. A hora que bate ali, a peleia ali, é tensa, é tensa. Mas existe, né? Nós sabemos que ali em Mateus, quando Jesus fala das bem-aventurado, né? As bem-aventuranças, na tradução, na NTLH, ele vem trazendo feliz aquele. Sim. Então, né, o bem-aventurado ou feliz, né, é a pessoa que encontra realmente o valor do porquê ele está ou como está passando por aquilo. E, claro, a gente vinha falando há pouco, né, brincando aqui, mas falando sério ao mesmo tempo, nós olhamos realmente só para o negativo. E a felicidade, a psicologia positiva vai trazer, a gente vai falar sobre isso, que o combustível da felicidade é a gratidão. Tá. E gratidão é espiritual. Né? A gratidão, ela tá na espiritualidade. Sim. Então, uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Então, quer dizer, tá linkado. A Sim. ciência, ela vai trazer algo, mas também a gente consegue converter isso para o nosso campo aqui, que é no prisma espiritual. E eu preciso ser grato. E eu só encontro a felicidade quando eu tenho um coração grato. Então, quando Paulo fala para a igreja de Filipe, né? Feliz é aquele que encontra, mesmo tendo muito, ou mesmo tendo falta daquilo, ele encontra a felicidade, ele encontra a plenitude. Eu acho que hoje é o maior desafio do mundo. Boa, verdade. O mundo todo, não só o cristão. Sim. O mundo Da todo, eu acho que humanidade, assim, a né? humanidade. Eu acho que esse colapso ele tá em geral. Tá. Né? As pessoas elas podem ter, mas parece que nunca é o suficiente. Elas ficam em busca da felicidade Fica plena. num looping aqui. Exatamente, fica ali. Aí troquei de carro, mas poxa, já me acostumei, não era bem esse. Daí vai, e aí vai indo, minha casa, isso, aquilo, o meu relacionamento, será que, sabe? Então sempre tem uma coisa ou outra. Eu acho que a gente sempre vai estar procurando a felicidade se a gente não for direto na fonte da felicidade, né? E aí a gente consegue encontrar ali naquela fonte algo que nos sacie.
E aí a gente sabe qual que é a verdadeira fonte, né? Sim. A verdadeira fonte é Jesus. Então, não tem como falar de felicidade se não falar de Jesus. Eu vou te falar um negócio. Eu ouvi uma vez, cara, eu acho que foi o Thiago, tá? Thiago Rodrigo. A gente tava conversando e aí ele falou assim, cara, felicidade, pensa sobre isso. Não é um lugar onde se chega, mas o jeito que se vai. Faz sentido. Porque às vezes as pessoas acham que, como o Caldeira falou agora aqui, cara, quando eu tiver isso, eu estarei feliz. Né? E quando ele alcançou aquilo, já é pouco. Exato. Porque se ele alcançou aquilo é porque ele já tinha condição, daí ele vai mais. Quando eu tiver isso. Isso. Tem aquelas chargezinhas no Instagram, né? O cara de bicicleta olhando pro cara do carro. É o cara do carro olhando pro cara do carro esportivo. O cara do carro esportivo olhando pro helicóptero. O cara do helicóptero olhando pro jato. Tu aumenta, Sim. aquilo já não te satisfaz mais. Daí tu vai pra mais um estágio, daí já não te satisfaz mais. E daí tu não é completo. Sim. E a realidade é que quando a gente coloca a felicidade nesse ponto, não tem fim. Não tem fim. Porque não tem... Vamos falar de carro, né? Como a gente está citando aqui. Qual é o carro mais legal do mundo? Mas eu não queria ter só ele. O carro mais legal do mundo é o que eu não tenho. Isso, entendeu? Aí quando eu tenho é que ele não é mais legal. Daí é o que eu ainda não tive. E Qual é por a aí casa vai. mais legal do mundo? Que eu não tenho. É o que eu porque não o dia tenho. que eu tiver, eu vou Isso. querer... Pô, mas eu consegui na praia que é o que eu queria. Tá, mas mas no campo, né? Isso. Ou tipo Aí, assim, vamos lá. mas tá 2 quadras, né? Mas na beira da praia ali, com o pé Sim. na areia. Mas aí daí conseguiu mas, na pô, areia uma- da praia. Vai aí achar um- uma desculpa. Isso. Vai ter um motivo. Isso. Não, mas eu queria cobertura. Isso. Conseguiu a aham. cobertura. Pô, mas tem um prédio ali que é um andar a mais. Eu queria... Isso. Então não Porque tem. nunca vai chegar no fim. Não. Se a gente materializar a felicidade, não. Não chega. Opa, não, peraí. Até bati aqui, tá? Peraí. Se a gente materializar a felicidade, o que seria isso? Colocar realmente... Em coisas... O que eu consigo tocar. Tá. O que é tangível. Então, né? Poxa, eu tô procurando a felicidade... Vamos lá. Eu procuro a felicidade num bem material. Quando eu tiver ele, será que eu vou ser grato porque eu tive ou será que eu vou querer algo a mais? Porque se não é no bem, Sim. eu vou ser grato. Agora, se é no bem, aí quando eu tiver outro, eu vou ser mais grato. Mas quando eu tiver outro... E aí, Muda, tu nunca né? cessa. Então, a felicidade, ela é algo que é sentido. Então, eu me sinto feliz, eu me sinto bem, eu me sinto agraciado. Então, eu sou grato por isso. Seria um Então, sentimento. é um sentimento. Então, isso me completa. Quando isso for algo material e não um sentimento, ele não vai conseguir me completar. Porque eu sempre vou querer mais. E isso também, automaticamente, porque a gente está correndo atrás dessa felicidade, mas correndo pelo caminho errado, a sensação é que, a percepção é que parece que a gente nunca acha ela, né? A felicidade. Não. Porque você tá atrás de coisas sempre. E aí tu tá... Cara, o dia, às vezes, tá com 24 horas, tá sendo curto, porque eu tô em busca das coisas que acho eu que vou ser feliz. Isso. E as coisas que realmente me fazem feliz, eu não tô tendo tempo para Que são aquilo, os né? detalhes. Então, ou seja, o cara tá trabalhando 20 horas por dia e esquece a mulher e os filhos em casa, que realmente te traria mais felicidade. Hoje a minha mulher me mandou uma foto no parque com a minha filha no balanço. Cara, eu chorei. Falei, mano, era isso que eu queria estar fazendo agora. Não aqui onde eu tô. Sim, sim. Aquilo lá me traz felicidade. E é um negócio que não é palpável. Né? Não é por dinheiro, porque era um parque público, não era Mas o que na é? Disney, como alguns. O que é? Entendeu? Ah, Era aqui. aí é fácil ser feliz. Era Joinville, ali no Costa Silva. O carro, com aquele carro que inventou o cinto. Isso. Isso. O meu carro era um Versa. O de alguns na Disney é uma Volvo. Tem uma faixa na frente. Só inventaram. Se não fosse Só a os caras, faixa compra meio 4 mundo Versa. já tinha morrido se não tivesse inventado. Mas é o Sabe que sentimento. essa história é massa, né? O quê? Dessa história Do da cinto, Volvo aí, né? Sim, sim. Da Volvo. Sim. Aleluia. Aleluia. Mas é engraçado Mas é isso, o né, sentir. cara? É o sentir. Então, tipo assim, o que tu ia desprender de valor para aquilo?
É mínimo. É irrisório perto do que talvez... Entendeu? Mas o sentimento... Aquilo te completou. E talvez tu ficou feliz não por tu estar ali, mas por tu ter dado condição para que a tua casa pudesse desfrutar desse tempo de qualidade. Tu não estava, porque tu é o provedor. Então, automaticamente, teoricamente, nós estamos no nosso dia de trabalho. Mas quando a gente pode ofertar isso para dentro da nossa casa e as nossas esposas, que são realmente as que constroem o lar, que edificam o lar... Um beijo, amor. Tu entende? Isso não tem preço. Tu entende? Ela podia ter ido lá e desfrutado sozinha, mas ela te mandou uma foto por quê? Porque ela sabia que ia gerar um sentimento. Porque tu ia ficar feliz por poder oportunizar aquilo. E isso não tem preço, isso tem valor. Então a felicidade, eu sempre digo que tem valor, não tem preço. Então o cara pode ter um helicóptero e não ser feliz, o cara pode ter um jato e não ser feliz, o cara pode ser multimilionário e não ser feliz. Ele pode ter uma vida confortável, mas ele pode não ser feliz. E eu conheço pessoas... E que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, eu conheço pessoas que falam, cara, eu tinha tudo e no fim não tinha nada. Mas eu encontrei um algo e hoje eu sou completo. E aí, quando a gente vai falar o que tu encontrou? Cara, eu tô desfrutando de uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Sim. Cara, me falaram de um Jesus que eu nunca tinha visto. E aí, por isso que a gente entra. A fonte da verdadeira felicidade. Então, não tem como falar disso sem falar. E aí, quando tu... É o que Paulo fala. Eu já fui grato quando eu tive pouco e também fui grato quando eu tive muito. Eu sei o que é passar as duas coisas. Eu tive fartura, mas também tive necessidade. Mas em tudo ele era grato. Então, quando tu aprende que a verdadeira felicidade é um sentimento e isso é gerado pela gratidão, assim como nós já falamos lá atrás sobre a ansiedade não ser um sentimento, mas ser o gatilho do medo, a gratidão também não é algo que a gente fala muito, porque parece né? Sim. Sabe? Vai lá abraçar a árvore, vai, gratidão, gratiluz e não sei o quê. Gratidão. Isso, entendeu? Mas quando tu entende que ser grato te gera esse sentimento, cara, é incrível. É incrível. Eu trouxe aqui um material, né? Esse aqui é um livro para quem quiser. Felicidade, da Julie. A Julie, um abraço também, com certeza tá ouvindo. Você aqui em algum momento, Julie! Hein? Ela é de onde? Jaraguá do Sul. Jaraguá, ela é daqui. A Julie, ela trabalha com a psicologia positiva dentro das empresas, felicidade no ambiente corporativo, e ela fez esse livro, Felicidade, seu caminho diário do ser ao servir. E aí a gente já entende onde a gente encontra a felicidade, né? 9 horas da noite na friaca tá aqui. Pronto, aí chegamos o quê? Chegamos triste, chorando? Não, subimos que até incomodamos o pessoal que tava ali fazendo aula. O cara dedilhando aqui, ó, uma pestana que já estourou a corda já na nossa risada. Rindo, tá? E não era pouco. Não era pouco, não. Então, assim, a Julie, hoje ela trabalha com a ciência da felicidade, né? Psicologia positiva. Ela fez, né? Essa capacitação, ela estudou sobre isso e ela traz isso para dentro do ambiente corporativo. Então, né, esse livro aqui, ele traz... São pílulas diárias, né? Tipo o Café com Deus Pai. Entendi. Só que sobre felicidade. Então, né, para cada dia... Tem viés... científico, tá, mas que também se encaixa com a espiritualidade. Tá. Então, né... caminha por esse âmbito, né? O cara que não é cristão pode comprar tranquilamente. Isso, e o cristão também vai comprar vai entender que ele vai fazer a ligação. Porque, como eu falei, não tem como separar, né? A ciência, ela caminha lado a lado com a espiritualidade dentro do quesito felicidade. Sim. Eu até separei um esboço aqui de algo que eu acho que é bem interessante e... Eu sou um dos multiplicadores, né? A Júlia, ela tem um trabalho muito incrível em Jaraguá do Sul, que é um multiplicador de felicidade. Tá. Então, além de ela fazer, ela estudou, ela trouxe para ela, hoje ela passa para as pessoas, para que as pessoas pratiquem dentro das empresas. Legal. Gestores, líderes, mesmo. RH, liderança, então vai multiplicando mesmo. Multiplicar a felicidade. E aí, uma das minhas falas dentro do multiplicador, que eu sou um dos palestrantes, é sobre o servir, o propósito. Então, entra na espiritualidade. Sim. Propósito, servir, gratidão, empatia, amor ao próximo, zelo. Isso é espiritualidade. E a psicologia positiva é um campo de estudo que ela se concentra no promover a saúde mental, que hoje é o que a gente está vendo. NR1...
né? Sim. Um monte de situações que hoje estão sendo faladas. Por quê? Porque hoje o pessoal está dando um olhar mais cauteloso e mais minucioso para essa questão do bem-estar. Sim. Até sobre NR1, para quem ainda não sabe, agora ficou assim, o que é a NR1? A NR1 é uma normativa entra dentro da segurança do trabalho, na linha ergonômica. Tá. Né? A NR1, dentro da NR1 tem que várias é uma lei NRs. agora, né? Hoje sim. Tem várias NRs dentro dessa lei. Então é de ergonomia, então, né, postura, é condição de trabalho. Tá. E hoje entra a questão de riscos psicossociais dentro do ambiente corporativo. Então, hoje essa lei vem o quê? Ela vem para avisar, olhar como está esse ambiente de trabalho, não para fazer o individual de cada colaborador. Como que tu tá? Qual... porque daí a gente vai achar várias coisas em cada um. Sim. Mas o ambiente, ele está promovendo tóxico? qualidade? Isso. É tóxico, né? É um ambiente agressivo, é um ambiente que promove uma qualidade, né? Ou é um ambiente que realmente pesa e que faz a pessoa ir caminhando para um risco de saúde mental, né, com desgaste. Então, hoje está se falando muito sobre essa lei, essa nova lei, que agora vai ser muito cobrado, né? Até mudou agora, parece que a partir do ano que vem, vai ter um tempo para as empresas se enquadrarem. Mas a felicidade, a capelania, Sim. ela faz parte, hoje, dessa condição de criar um ambiente com bem-estar. Uhum. E o que a gente fala em tudo isso? Sobre a pessoa encontrar o propósito. Encontrar a verdadeira felicidade. Sim. A felicidade é no que eu tenho ou no que eu sou? É no ter ou no ser? Verdade. Hoje as pessoas não sabem o que são. Tipo, quem é o Jonathan Marques? Uhum. Cara, eu sou casado, eu tenho um trabalho... Não. Quem é, não o que tu tem. E aí a gente não sabe falar. Sim. Né? Igual falar, tu é feliz? Acho que eu sou feliz. Tá, mas como eu acho que eu sou feliz? Cara, sempre tem uma coisa errada, sempre tem isso, sempre tem... Aí a gente começa a puxar, cara, tu nunca vai conseguir dizer assim, não, eu sou feliz, por que eu sou feliz? Cara, eu sou feliz porque, meu Deus me deu a condição disso, disso e disso, hoje eu sou isso, hoje eu tenho isso, eu pertenço a isso. Sim. É que se tu para analisar por esse ângulo, não tem como dizer que tu é triste. Claro que não. Entendeu? Mas e ninguém quer ficar escutando que eu sou triste, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. Cara, é fácil. Cascateia a tua vida. Veja onde que tá faltando algo e vai correr atrás daquilo. E é isso. Entendeu? Tá bom isso aqui. O meu sogro sofreu um acidente e ficou paraplégico. Então ele virou cadeirante. Cara, e ele era caminhoneiro. Uhum. Então, olha a mudança Sim, imagina, de um cara que vivia na rua para um cara que não saía dentro de casa. Sim, claro. Né? E, cara, quando meu filho nasceu, meu sogro tinha 3 filhas e 3 netas. Uhum. Meu filho nasceu, primeiro neto. Imagina. Cara, ele dizia assim, ó, a realidade é que é isso aqui que me deixa feliz. A condição dele... andar, a condição dele... não é viajar. Tu entende? Entendeu? Isso. Porque eu não trocaria... Ele dizia isso, eu não trocaria nada. Olha só isso aqui. A condição Aí ele pegava dele. meu filho. Ele encontrou o caminho. Entendeu? É isso. Entendeu? Ele encontrou a plenitude da vida dele. Não é o desafio que eu tô passando agora, mas são as coisas que eu consigo tocar. E hoje a gente não tá dando importância para isso. Esse é o grande problema. E ele agradecia a Deus pela oportunidade de deixar viver para conhecer o neto. Sabe um bizarro assim? Eu falei, Mas... tá cadeira esse cara. Exatamente. Não consegue fazer xixi sozinho, tem que fazer sonda. Mas ele entendeu que, cara, mas tem coisa que me deixa feliz. Entendeu? Então, não é no ter, porque hoje ele não tem a condição, é no ser. Porque hoje ele é completo por algo que ele sente. Então, cara, quando tu consegue enxergar e quando tu consegue visualizar essa vertente, não tem como tu ser um cara reclamão, não tem como tu ser um cara murmurador, resmunguento, o cara que fica o tempo inteiro chato, entendeu? Não, que tu chega, o cara fala 10 coisas ruins e quando tu fala uma boa, o cara ainda tenta contornar pra dizer que não é tão bom assim porque poderia ser melhor. Isso. Entendeu? Isso. E é uma pessoa que não encontrou a plenitude. Mas o... É Ricardo o nome dele. Luiz. Não, mas o Luiz é só o Caldeira. Não, é que o Luiz dá um... Luiz é quando ele bota toda a roupa. Não. Já me vem o Zorro, tá? Você lembra o Rafael? Tá o Zorro, que é a gola alta, tem tudo, tá? Sim. O que acontece? Ambiente de trabalho. Cara, faz aí um exercício, você que tá ouvindo, você que tá assistindo aí, o negócio pro povo
tá infeliz ou não se vê feliz no trabalho. Inclusive, eu fui no lançamento do livro do Bibo e tem um capítulo do livro do Bibo que é como não querer matar o seu chefe, eu não sei, ou como ser feliz no trabalho. É alguma coisa nesse sentido. Esse último aí, como ser um cristão inútil, tá? Vocês veem aí os títulos. Mas O Bibo não, o Bibo é doido. E aí era assim, alguma coisa assim, ou é matar o chefe ou não tá feliz no trabalho. Mas esse senso, como levar isso pro dia a dia, e agora sendo cristão ou não também, porque no trabalho tem muita gente que não se sente bem ou não era aquilo que ela queria estar fazendo. Como estar feliz lá dentro da Tupi, lá num forno de um negócio totalmente diferente do que o cara pensou na vida? Vamos lá. Preciso olhar a perspectiva de que por que ele está ali? Tá. Qual a condição de ensino que não fez ele alcançar uma outra posição? Então a gente já começa por essa ótica. Tipo, cara, não adianta tu reclamar o que tu estudou, como tu se capacitou. Aí tá reclamando que tu tá aqui, né? Sim. Mas Não, irmão, tu mas não fez nada pra sair daqui. Isso, exatamente. Então não tem como tu ser feliz, porque daí já vem uma culpa. Aí como que tu vai ser grato se tu tá se culpando? Tá. Eu não procurei, eu não vi, eu não fui e tal. Mas daí ele vai terceirizar. Daí ele vai dizer, pô, mas não me dá uma oportunidade. Mas daí a empresa foi lá e falou assim, ó, a gente tem 30 vagas de um curso aqui pra tu fazer e aí tu pode ser promovido. Sim. Ah, mas nenhum se encaixa comigo. Irmão, eu sou técnico em mecânica, fiz engenharia de produção até o 6º semestre, abandonei, fiz gestão financeira, me formei, fiz teologia, fiz uma pós em neuropsicologia com especialização em psicologia organizacional. Não importa como eu comecei. Sim. No meio desse trajeto, eu mudei a rota e, cara, eu me encontrei ali, mas eu nunca fiquei ocioso, eu nunca parei de procurar, né? Aquele story de manhã, né? Tô indo achar a sorte. Não existe, irmão. Não. Entendeu? Aí um cara desse diz assim, mas o meu chefe isso. O cara tem raiva do chefe, irmão. Sim. Porque o chefe é o grandão, porque, pô, talvez o salário do cara é X valor. E aí, irmão, o que tu estudou? Pergunta pro cara quanto que ele deixou, o que ele deixou pra trás. Quanto ele investiu pra Quanto ele investiu pra estar lá? Porque as pessoas não olham isso, elas olham só o que elas estão vendo naquele momento, mas elas não fazem uma linha do tempo. Sim. E assim é na nossa vida. Então, tu nunca vai ser um cara grato porque tu sente mais culpa do que gratidão. E aí tu precisa se perdoar e tu precisa ressignificar. Tá. Então tu se perdoa porque tu perdeu esse tempo da tua vida e bola pra frente, ou se tu ficar se diminuindo, já era, irmão. Tu não vai avançar nunca. Então, a espiritualidade ela é muito presente nesse âmbito. Por quê? Porque, cara, imagina uma empresa com, sei lá, 100, 200 funcionários, 200 colaboradores. Se metade ali, cara, reclama da vida que tem, imagina um ambiente que tem dentro dessa empresa. Sim. Mas, vamos lá, esse é o macro. Tá. A gente tá falando half and half, 50%. Tá. Mas e se tem um que chega lá e vive amaldiçoando? Aí daqui a pouco o outro, esse é o desengajado, né? Daqui a pouco ele começa a desengajar aquele que tava quase engajando. Aí chega um líder, daí tem um super engajado, mas o líder já começa a ficar com ciúme também, porque o cara é muito... Tá. O cara não vai criar um ambiente feliz ali, porque daí tem uma competição. Então, cara, o que tem pro John não vai ter pra mim. O que tem pra mim não vai ter pro Giovanni. O que tem pro Giovanni não vai ter... Cara, Sim. então, quando a gente entende que eu estou aqui e que ninguém vai assumir essa posição e pode fazer a mesma coisa do que eu, mas isso foi escolhido pra mim, eu encontro a felicidade. Porque eu sei que esse é o meu propósito. Sim. Então a felicidade ela tá muito linkada ao propósito. Sim. Hoje eu sou feliz com o que eu faço. Aí você vai dizer, pô, mas cara, tu ouve problema o dia inteiro e tá tudo certo. Eu sou feliz porque eu consigo ajudar as pessoas a encontrar a resposta dentro delas. Sim. Eu não tenho a receita da vida delas, mas eu tenho as perguntas certas. Então, houve uma capacitação, nós encontramos as perguntas certas para fazer para a pessoa e a pessoa encontra a resposta dentro dela. Sim. E ali ela toma a condição e a posição de fazer por si. E ela encontra plenitude naquilo, porque ela encontra um propósito na vida dela. Opa, meu propósito não é mais estar assim, meu propósito é estar aqui. É ser isso. E ela começa a encontrar virtude. E ela consegue ressignificar, ela consegue pegar tudo que era ruim e transformar em algo bom e potencializar a vida dela. Cara. E aí, tu acha que uma pessoa dessa não vai ser feliz? Porque ela vai olhar, ela vai dizer, cara,
Eu tava pensando em me matar. Sim, Agora eu tô pensando em ter filhos, eu tô pensando em casar, eu tô pensando em ter uma outra casa, um outro carro, trocar de emprego e fazer isso, fazer aquilo. Ela encontrou. Porque ela encontrou o propósito. Sim. Então, eu digo que a felicidade, ela tá atrelada à decisão. Eu decido ser feliz? Tá. Tocou na feridinha. É decisão. Eu Tocou na decido feridinha. porque, cara, eu posso decidir todo dia reclamar, nunca Sim. estar contente. Sim. Agora não, eu decido ser feliz. Então, eu decido todos os dias olhar o que Deus tem me dado. E não o que eu almejo, mas o que Ele tem me dado. Porque às vezes o que eu almejo, o que eu quero, não é o que Deus quer pra minha vida, porque talvez lá eu vou perder o meu coração. E aí Ele não vai me dar. Entende? Cara. Aí não adianta ficar olhando o coleguinha lá no Instagram e dizer, Eita. cara, Queria ter a olha vidinha aqui. dele. Isso. Irmão, Esse ali é feliz. Olha lá. isso. Mas e será que é? Não, e até outra, né? E será que se eu tivesse onde ele tá, eu seria? Não, dificilmente. Dificilmente, Porque talvez eu ia não querer mais, porque o Isso. meu coração não tá no que eu tenho, Isso. sino que... Isso, exatamente. Eu gostei dessa tua fala, porque isso é um chapéu que serviu em mim. Por muito tempo, algumas coisas deram erradas, e aí eu culpava o mundo e o fundo. E eu nunca assim, ó, cara, eu vou seguir. Vou me perdoar, as decisões ruins que eu tive, bola pra frente, não Sim. dá de voltar, o tempo Sim, passou, perfeito. não volto a 10 anos atrás. E eu vou seguir. Porque se eu não seguir, eu nunca vou sair daqui. Né? Só vai me distanciar. Ao invés de eu estar reclamando de 2 anos ruim, eu vou estar reclamando daqui 1 ano de 3, daqui 2 anos de 4. Ou seja, eu só vou continuar reclamando. Cara, tem que... Mano, escolhi isso aqui e não deu boa. Escolhi errado, escolhi mal. E tá tudo certo, irmão. Eu vou pra frente. Eu vou seguir, vou pro próximo. A gente tem costume de olhar o que perdeu. Tá. Ai, o Verdade, que isso é eu verdade. perdi? Irmão, talvez tu não perdeu nada. Talvez tu não perdeu, talvez foi bom, enquanto tu fez aquilo foi bom. Eu vou te dizer que quando eu trabalhei né, na parte de metal mecânica, eu perdi? Não perdi. Ah, mas poxa, tu não pensa, pô, podia estar fazendo isso e aquilo. Não, cara, porque hoje eu converso com pessoas que são da indústria do ramo de metal mecânica e hoje eu tenho o conhecimento para conversar com eles. Pra entender o que Hoje eu tava falando, inclusive com um cliente, e cara, o cara trabalhava na área de engenharia. Ele saiu da área de engenharia. Cara, hoje a gente tava falando sobre termos técnicos. Ele falou assim: tu me entende? Tu já estudou mecânica? Cara, eu não vou dizer que eu perdi, não, irmão. Aí eu entendi por que lá atrás eu fiz isso. Porque o caminho. Isso. Hoje eu cuido de uma empresa, a Halmac, que ela fala sobre metais. Ela trabalha com metais, ela trabalha com maquinários. Hoje eu tenho um cliente, que é a Grampel, que trabalha na indústria de corte a laser, chapa, dobra. É metal. Eu consigo me comunicar. Assim como hoje eu cuido de uma empresa que é da área hospitalar. Então, entende? Então, assim, nós vamos passando por onde nós temos que passar. Sim. E aí eu vou ser grato, eu vou olhar e vou dizer, pô, que tempo perdido, podia estar com X valor na conta, porque eu poderia ter feito isso, isso, aquilo, eu poderia estar assim, eu poderia estar assado, eu poderia estar em outro lugar do país, trabalhando ainda. Cara, não. Sim. Eu vou ser grato, porque Estou onde eu com o passei, senhor. coloquei coisas em mim que hoje, é tipo, né, eu falava com um cliente meu hoje, é o cinto do Batman. Sim. Ele é o único Cinto super-herói de que não é um utilidade, super-herói. Que ele não tem superpoder, mas ele tem um cinto que tem várias coisas. É um negócio pra cá, é uma arma. Cara, é aquele cinto ali. Ele não tem o superpoder, mas ele tem a ferramenta certa. Às vezes eu não vou ter o superpoder, mas eu vou ter a ferramenta certa naquele momento. Perfeito. Entendeu? Então, eu preciso entender isso. E, cara, por isso que nós somos felizes. Porque a gente entendeu o princípio de ser grato. E aí, quando eu olho e digo assim, cara, Deus não me deu, não é porque eu não sou um bom filho, é porque, cara, ali eu ia me perder. Sim. Eu ia ficar muito snob, eu ia isso e aquilo. Então, cara, eu entendo que não é pra mim aquilo dali. Não, pensa eu andando de Volvo. Não, irmão, ninguém te segurava, né, irmão? ninguém Não. Não. Aí não. ia nem faltar olhar mais pra a ferramenta certa tá aqui. No teu cinto. Mas entende que... Não, mas quando eu tiver uma Volvo, eu vou ser muito feliz. Não, claro que sim, irmão. Irmão, tu já é muito feliz. Aí tu Só vai falta- ser mais, só mas daí falta a gente vai Volvo, né? mais, e mais, e mais, entendeu? Eu vou lá amanhã, Irmão, cara. Vou lá ei, amanhã. bora, vamos fazer um brick? Ah, pronto. Mas assim, ó, já estão fazendo negócio. Agora, um ponto importante que tu falou ali do Sermão do Monte, né? Sim. Aí, é que deixa eu te falar, eu sou um pouco lento, tá? Cognitivamente, tá? Então, assim, eu vou devagar, agora que eu cheguei lá. Eu acho que foi a segunda frase que ele falou do Sermão do Monte. Então, a minha mente agora passou pela tua apresentação e caiu na tua primeira frase.
Ele diz ali, essa é a tua versão, é bem-aventurados ou é felizes? A minha NTLH, felizes. Então tá, felizes... O título é A Verdadeira Felicidade. Tá, ele começa dizendo o que aí? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O tópico, né? Sim. Então, aí isso que é legal, porque o que eu tava aqui pensando enquanto você tava falando ali, vocês estavam conversando, que felizes são os que choram, porque serão consolados. Isso. Então, tipo assim, Jesus falando de um terceiro, felizes são os que choram, ele tá falando, ou seja, naquele momento, pessoas tristes e tudo mais, mas ele tá falando, ó, dando um veredito, feliz é você, por mais que nesse momento não pareça que esteja feliz. Porque no ponto futuro você vai ser consolado. Isso. Né? Mas pode ser que naquele momento está na minha mão. É possibilidade. Aí ele diz, feliz é aquele que chora, pois será consolado. Daí eu tiro da minha mão e falo assim, Deus, eu não tô conseguindo, eu não tô aguentando. Sim. Eu tô sofrendo demais. Daí o que eu faço? Eu boto na mão de Deus. Aí aqui tá o milagre. Sim. A minha mão é possibilidade. Eu posso. Sim. Quando eu jogo pra mão de Deus, eu digo assim, tá na tua mão. Sim. Aí é o milagre, daí eu sou consolado. Sim. Então, feliz é aquele que entende que não é o choro, mas é o consolo que vai vir. Então, eu preciso confiar no que vai vir. Isso é fé. Caramba, e assim, ó, não é assim, vai ser feliz, não. Feliz é... já está, só não tomou posse. Como diz, já tem, só não tá comunicando. Sim, né? sim. Igual eu falo, a pessoa diz assim, ai... Eu perdoei, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Meu irmão, mais difícil tu já fez. Tu já decidiu perdoar. Sim. Tu só precisa comunicar. Estou te comunicando que tu está perdoado. Tá tudo certo, porque o sentimento é... Então, é o que ele fala. Ó, feliz a pessoa que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele a deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa estará guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmão, cara, é promessa. Aí eu vou me ater à situação que eu estou ou vou me ater ao tamanho do Deus que eu tenho na minha vida? Sim. Cara. Entendeu? Eu tava contando pra vocês a experiência que eu tive agora, recentemente, há 3 semanas atrás. Uma viagem marcada, vai dar um treinamento nos Estados Unidos. Pô, era o meu sonho. A minha vida de capelão começou nos Estados Unidos em 2008, sim, onde eu fui pra lá e conheci. Poder em 2025 voltar pra lá e dar um curso pra brasileiros que estão lá pra cuidar de pessoas, cara, é o ápice do que eu sempre imaginei. Eu nunca me imaginei estar vivendo aquilo. É verdade. Aí chego nos Estados Unidos, no primeiro dia tudo certo, no segundo dia... H1N1. Febre. 39,7, 39,5. Cara. Logo ali. Aí eu vou dizer o quê? Vou reclamar, vou brigar com Deus, vou questionar ou vou olhar o propósito do porquê ele me levou pra lá? A circunstância não era melhor, mas o propósito era. Sim. E aí eu fui e olhei o propósito. Caramba. Então quando eu olho o propósito, não importa o que eu tô passando. Importa o que... Deus me escolheu para ser e ter e fazer, sim, lá na frente. O que tá preparado. É o que tá preparado. Porque tu entende que... É por isso que ele fala, não ande ansioso, mas em todas as orações peçam o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que excede... Então, a gratidão. Sim. Então, cara, eu cheguei lá nos Estados Unidos, vou reclamar? Não, irmão, tá certo. Tive que comprar remédio em dólar, né? Pô, 6 por 1 mais, tá tudo certo, irmão. Entendeu? Mas graças a Deus o Haddad mudou o IOF e agora essa semana, então o que passou e já tá tudo certo, já foi. Mas assim, ó... Livramento. PT livrando ele, tá? Fala mal do Lula. Ele conhece muito mais americano do que nós, tá? Conhece. Mas dizem que na cultura, e aí né, me diga se realmente é isso, que na cultura americana ali, tem um dia que é
quase igual para nós do que o Natal, assim, por exemplo, de comemoração, que as famílias vão, que é o dia de ação de graças. Sim, em novembro, Thanksgiving. É o dia que eles param, né? E tipo assim, cara... Eles param e reúnem todo mundo na mesa e a cumilança e vamos agradecer a Deus porque nós temos condição, nós estamos aqui. Caramba, cara. Gratidão. Aí o brasileiro vai, né? É dia do Thanksgiving. Nem sabe o que Nem é, irmão. sabe o que Vamos lá, faz um Chester e tá tudo certo. Larga na mesa com salpicão e tá tudo certo. Entendeu? Salpicão. Mas nem sabe o que é. Nem sabe o que tá Dia comemorando. de ação de graça. Caramba. Vamos... Cara, imagina, são 365, se a gente tira um, é igual eu falo pras pessoas, cara, isso aí. irmão, vamos lá, Deus te deu 7 dias na semana. Sim. Daí, cara, tu resmunga pra ir um dia cultuar a Deus. Meu. Isso é vergonhoso. Com 2 uma horas, hora e não é meia, nem o dia 2 inteiro, horas. né? Não é Não. nem o dia inteiro, é só 2 horas. Claro que daí quando o cristão de verdade entende que ele não está indo pela religião, mas está indo pela graça de Deus sobre a vida dele, que alcançou ele e ele vai ofertar, ele entende que o sacrifício é desde de manhã, porque de manhã o pau já começa a torar, né? É o filho que esperneia, é a briga do marido e da mulher, e daí, cara, aquele jogo que ele quer assistir, e aí aquela reportagem não é... Sempre vai ter uma coisa ali. Mas, cara, quando ele entende que aquela é a fonte da felicidade, que ele está indo ali e que ele está ofertando e dizimando o tempo dele, largando aquilo no altar, e ele vai ter uma recompensa porque ele vai ter a gratidão na vida dele, porque, cara, eu consegui vencer um obstáculo que foi a minha carne estar ali, eu encontro a felicidade. E daí, por isso que, cara, minha semana flui. Sim. Entende? Então, tudo tá atrelado, então não adianta. A Bíblia, ela fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Teoricamente, é isso. Em alguns versículos vai dizer que a obediência a Deus é um sacrifício, porque é difícil obedecer. Então, é um grande sacrifício. Tu tem que negar as coisas e tal. Só que a obediência gera o quê num pai? Eu fico feliz quando a minha filha obedece. Meu Deus. Eu dou o pulo dessa altura que eu compro o que ela não precisa e o que eu não posso dar. Exatamente. Entendeu? Mas, cara, agora imagina isso dentro de mim, quando Deus me alcançou e Ele me encontrou e aí eu começo a me tornar parecido com Jesus e eu começo a fazer as coisas e começo a ser o que eu preciso ser como um cristão. Cara, a felicidade vocês acham que não vai me completar, não vai me contemplar? Claro que vai. E aí, será que eu não vou ser grato? Claro que eu vou. Porque eu sei o que é passar necessidade. Não de comida, mas de não ter a felicidade. Eu já contei isso pra vocês. Com 17 anos, com certeza hoje, com tudo que eu tenho de conhecimento, eu entendo que eu era depressivo. E quando eu encontrei Jesus e eu entreguei de verdade a minha vida pra Ele, porque eu entendia que era uma necessidade minha e não algo religioso, cara, a depressão sumiu. Porque o que é a depressão? Tristeza profunda. Algo que estava me tocando muito. E quando eu encontro a fonte, aquilo começou a jorrar dentro de mim. O que eu encontrei naquilo? Um propósito de dizer, cara, eu posso ser feliz. Mereço? Não, a Bíblia diz que nós não somos merecedores, nós somos encontrados pela graça. Mas eu posso ser feliz porque ela me encontrou. E aí não é mais mereço, é eu posso. Sim. E aí eu não fico naquela, será que eu mereço, será que eu não mereço? Não, não é mereço, eu posso ser feliz com o que eu tenho. Sim. Com o que eu busco, com o que eu faço. E aí, cara, esse é o propósito da vida. Eu acho que foi para isso que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, para que a gente encontre esse relacionamento com ele que gere essa verdadeira plenitude, que é a felicidade dentro de nós. Porque daí quando a gente for escarnecido, quando a gente for maltratado por falar dele, porque isso acontece, cara, a gente vai dizer assim, tá tudo certo, irmão, eu sei o que eu tô fazendo e tá tudo certo. Que doideira, né? Sabe, isso é o melhor, cara. Ô, Giovanni, quando a gente traz um caldeiro aqui, tem um momento que é aquele 0800, né? Que a gente traz e já faz aquela consulta. Já tá se aproveitando. Já. E você também, porque com certeza você já passou. Abrindo aqui já, e aí já... Olha que conversa maravilhosa, porque faz a gente refletir. O Giovanni conheceu, eu tinha um outro carro mais antiguinho ali e tal. Pauleira top, tá? Que tinha adesivo, né? Isso. Tinha adesivo. Adesivo do Santo Podcast lá. Adesivo. Lá também. Vou botar. Lá da coisa também, da coisa. Mas o que acontece? Tinha aquela visão de, agora a gente vai trocar, vai ser bênção e tal, maravilhoso, gente feliz e tal e tal. E aí, esses tempos aí,
para não falar umas 3 semanas atrás, Tá. tô eu dentro desse carro que nós achávamos que, meu Deus, 180 mil reais no Pix. 180 mil mais o marchezinho com a com adesivo. digníssima, meu Deus, guerreira maravilhosa, amo também. Não, andou de palio, de marcha, de gol Sim, sem sim, lata. não, aquele tem gol, que andar aquele gol não. que fumava mais, hashtag nem me viu. Tá lá. Você tava lá no fundo da igreja, Sim, cheiro de óleo. Tem Sim. que ter direito de andar. Subia na aquele 200 morro mil. da RBS, ele só fumaceiro. Tá? Estávamos dentro desse carro, 200 pau. discutindo, tá? Qual é o restaurante que vamos almoçar? Não. Tá? DR. DR, filhinho atrás só olhando. Só na espreita. Só Só na esponjinha, espreita, esponjinha. Só esponjinha, exatamente. Só degustando. Tá? Nós tristes sobre trabalho, ainda por cima, né? Que a gente empreende juntos, então coisas do trabalho trazendo para Sim. aquele ambiente ali Sim. e tal. E, cara, depois que eu cheguei em casa, eu falei assim, pensei, né? Meu Deus, a gente lutando juntos, trabalhando juntos para conquistar as coisas juntos, mas não são essas coisas que estão fazendo com que a vida flua do tipo assim, rodando liso, como eles dizem, né? Cara, eu cheguei nessa compreensão de vida mesmo, assim, que, Tava cara, melhor com o carro com adesivo. pronto. Sabe, tipo assim, peraí, eu não tinha essa cobrança com a minha esposa quando a gente não trabalhava junto. Quando era CLT. Quando eu ficava Ganhava 10 mil uma, por mês. uma parte fora na rádio, voltava, em casa era tranquilo. Agora estava trazendo coisas do trabalho para casa, não sabia separar. E aí o filho, agora quando tu falou, eu me lembrei disso também, quando o teu sogro lá falando, pô, isso aqui é a melhor coisa do mundo, meu filho, meu netinho vindo aqui brigando, não trocaria isso por nada. E aí eu lembrei desses dias também, meu filhinho querendo brincar, montar uma casinha ali, e eu resolvendo coisas do trabalho. E aí, tipo assim, cara, será que isso era realmente importante do que parar e sentar e brincar com ele ali antes de ele dormir? Né? Então, cara, quantos momentos a gente deixa de viver, não consegue compreender que o Senhor que nos proporcionou aquilo, mas a gente tem que usar com sabedoria, com gratidão no coração, né? Porque eu percebi na minha vida que eu estava levando para um lado de que, cara, realmente não são os bens que vão deixar a gente tranquilos, felizes, ou quando a gente alcançar aquilo não vai ter mais briga, ninguém vai mais discutir um com o outro, vai ser só um mar de rosas. E, cara, não. E aí, ouvindo vocês e agora trazendo isso para minha vida, eu falo, cara, como eu preciso me arrepender, como eu preciso aprender a ser mais grato a Deus, assim, aprender a ser mais humilde, a ser mais manso, sabendo que eu já sou feliz, independente de onde a minha empresa pode chegar, da onde até a própria igreja onde eu tô, o GP, olhando os caras crescendo, mas tem uns que são meio com o freio de mão puxado, e aí tu fica, meu Deus do céu, sabe? E o cara te consome um monte, e tu tenta de alguma forma ajudar e tudo mais, e não consegue passar isso pro cara, e aí tu fica frustrado, mas, cara, eu peço a Deus, assim, para que me dê sabedoria e essa gratidão que tu tá comentando, porque eu tô num caminho, né? E a gente sempre vai aprendendo mais. Esse podcast, para mim, tá sendo maravilhoso, porque eu lembro até do Matos Nascimento, né? Sou feliz. Sou feliz. Sou de Jesus. Jesus é meu. Seu braço me conduz. Quando tu tava falando ali, vem muito forte, né? Aquela máxima de que o ladrão não invade uma casa vazia. Caramba. Ele não vai invadir uma casa vazia. Ele vai invadir uma casa cheia. Uma casa vazia, ele sabe que não vai encontrar nada ali. Ele vai invadir uma casa cheia. E nós sabemos o que tenta todos os dias invadir a nossa vida.
Então imagina, tu tá ali, naquele carro que tu não sabe nem apertar nas telas, entendeu? E discutindo, tu vai olhar, tem como tu olhar e dizer assim, cara, como eu sou grato por esse carro, porque tá tendo uma DR ali naquele momento. E tá tudo certo, cara, eu acho que faz parte de um relacionamento isso. Tem sim, as suas problemáticas, porque tem a criança envolvida ali e os nossos filhos eles não precisam escutar sobre as nossas discussões, mas infelizmente às vezes a gente não tem como parar em outro momento e vai ser o aqui e o agora. Só que, cara, é isso que ele vai tentar fazer, minar a tua mente. Sim. Só que, John, eu não consigo enxergar que tu não é grato. Tu tá entendendo? Só que naquele momento, o que vem? Sentimento de culpa, que foi o que a gente falou na primeira coisa. O que não me deixa ser feliz? A culpa. Exato. Será que eu sou merecedor? Mas olha o que eu fiz, olha o que eu sou, olha o que eu fiz há pouco, olha como eu tô tratando a minha mulher. Cara, a gente não tinha, eu tava aqui, ela tava lá, agora a gente tá junto na mesma empresa. Cara, tu acha que ele vai querer que tu se aproxime dela? Tu acha que ele vai querer que tu viva uma integridade com ela ali, que vocês dividam aquele mesmo ambiente, que vocês saiam pra jantar e almoçar todo dia juntos, que vocês tenham a condição de sair, pegar o teu filho e voltar e ir pro teu trabalho e fazer isso e aquilo? Que é a unidade da família, porque é ali que vai te fortalecer? Claro que não. Era muito mais tranquilo. Tu lá, trabalhando na rádio, chegar 10, 11 horas, ela já tá quase descansando, no outro dia acordar cedo e tal. Ali tá tudo certo. Ali não tem... Entendeu? Mas quando a gente... Eu sei que eu passei com isso com a Rafa. Mas, cara, quando a gente veio pra viver aquele propósito, foi o momento que a gente mais discutiu. Caramba. Mas aí eu começo a entender, cara, isso não é físico, isso não é mental, isso é o quê? É espiritual. Caramba. E aí eu posso trazer que a felicidade, ela é espiritual. Pronto. A felicidade, ela é 100% espiritual. Porque feliz é aquele que encontrou a fonte da felicidade. Quem é a fonte da felicidade? É Jesus. A ciência ela vai trazer isso, ela vai explicar isso, ela vai dar norte e vai dar rumo para certas atitudes que vão me levar a ter um êxtase de felicidade. Mas a verdadeira é no propósito. E tu acha que tu não encontrou o teu propósito? Cara, eu sinto tu grato quando tu tá dedilhando naquele pequeno stories passando onde que ele vai ali no palco? Ali, olha a onda. Entendeu? Cara, eu sinto a tua gratidão ali porque isso transmite. Showman, né? Então ali, vamos lá, nós já falamos de comunicação lá atrás. 7% é verbal, 93% é não verbal. Tu acha que aquela discussão talvez mostrou uma ingratidão da tua vida? Não, era uma discussão sobre um tema, um título e um algo. Mas tu não pode dizer que, cara, poxa, agora eu não sou grato. Não, irmão, é um momento, passou, reflete, vai lá. Isso que tu tá fazendo é, cara, eu preciso ser mais grato a Deus. Porque a gente sempre vai estar em dívida com Deus, porque nós nunca vamos conseguir pagar o que Ele fez por nós. Então, nós sempre vamos precisar ser... A régua tá lá em cima. Muito lá em cima. Então, cara, tudo que eu fizer, cara, eu sempre vou ter que ser mais grato, mais dedicado, mais humilde, mais servo. Só que a verdadeira felicidade, eu digo que é quando eu decidi seguir aquele que me escolheu. Ele me escolheu para estar ali. Eu decido imitar ele aonde eu estou, eu decido levar ele para onde eu vou. Então, cara, eu me sinto feliz quando eu sento numa mesa e os caras estão lá falando um monte de coisa e eu tá, mas e Deus? E não. Os caras param e me olham. Cara, isso sabe assim, aquele automático? Porque, cara, a minha vida é essa. Se eu tô numa fila de supermercado, cara, eu escutei, meu ouvido já começa a ir para trás, assim, daqui a pouco eu já tô na roda. Porque, cara, eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Quer que todo mundo encontre. Eu quero que todo mundo encontre, porque eu sei, eu já tive pouco. E hoje eu tenho muito. Então, eu um dia já tive escassez de felicidade, porque eu talvez tinha um sorriso, mas hoje não. Hoje eu tenho a plenitude. Então, por mais que o meu semblante não aparente estar, mas o meu coração ele explode de felicidade em saber que aquele dia ali vai terminar e num outro dia é um novo dia, ele vai me dar uma nova oportunidade e aí a gente vai. A realidade é que me lembra uma canção dos Dedos de Davi, ou Dedos de Davi. Opa, Dedos de Davi. Mas antes de tu falar da canção do Dedos de Davi, é o seguinte, ele falou, um dia eu tinha só um sorriso. Não, o sorriso, tá, gente? Não, eu tinha aparelho, né? A última vez que eu vi não tinha aparelho, mas ainda vou chegar no John ali, ó. Irmão, para, né? É uma coisa de cada vez, né? Levantou a bola e cabecearam dele. É o seguinte, você que tá ouvindo, vai pro YouTube que tu vai ver que com o sorriso dele, tu já não precisa de mais nada, tá? Vai. Tu já é feliz, né? Sim, já.
Mas Dedos de Davi gravou uma música e dizendo assim, ó, felicidade é ter Cristo ao meu lado e por ele ser guardado. Caramba. Sim, cara, É bom isso aí. demais. E aí é por ele ser guardado e olha só, ter meu nome escrito no céu. Pronto. Então se você não conhece a música Dedos irmão, de Davi, dá felicidade. Dá uma olhada É uma no dedilhar nostalgia. a harpa, É uma irmão. nostalgia. Kennedy Nunes. Eu não sei E nem tocar cantavam um violão sorrindo, que né? tem 6 cordas. Não. Imagina 36, Dá 64 muita cordas. alegria eles cantavam essa música. Sim. Porque a realidade é que quando nós entendemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, e por isso que a gente vê um monte de testemunho de TikTok Sim. que dá para acreditar. Né? O cara morava lá numa taperinha, mas era feliz. Sim, imagina, o nome dele está escrito no livro da vida, está escrito no céu, não vai ser feliz? Sim. Vai ser triste como um infeliz desse? Não tem como ser feliz. como. Né? Não tem O como. cara... Exatamente, só que as pessoas, elas vão pro que tocam. E- Que foi o que a gente falou. Sim. Felicidade, é o que eu tenho. palpável Não, e não, não é, irmão. espiritual. Ali tá, acho que a tua preocupação, não a tua felicidade. Sim. Como eu vou manter? Será que não vão me roubar? Será que eu vou... Entendeu? Então, eu acho que é mais a minha preocupação sobre o que eu tenho do que propriamente dito que eu sou feliz porque eu tenho aquilo, né? Então... Ô, Giovanni, eu vou te dizer um negócio. Quando é bom, É, acontece isso, tá? já deu. O tempo faz assim, ó. Que é isso? Não. Que é isso? Tamo junto. Eu vou pedir... E eu quero aqui ajudar o John. Meu Deus. Nós vamos descer, Tá. nós já vamos trocar de carro. Tu vai pegar o meu, eu vou com o teu pra casa. Que tu vai ser feliz. Já vamos acabar com essa palhaçada de tristeza naquele, Chega naquele de carro. brincadeira Desse daquele carro. Eu vou pedir... Glória. Eu vou Amanhã eu compro pedir 3 apartamentos com aquele carro. pro Luiz Ricardo Caldeira dar uma palavra agora de encorajamento para quem não consegue ver e entender que já é feliz ou quer buscar a felicidade nesse tal de Jesus aí, ô Esse Giovanni, tal de Jesus é boa. que já ouviu falar, mas não conseguia fazer esse link entre ser feliz e ter a Cristo, né? O que você poderia, para finalizar esse podcast, Caldeira, falar Primeiro, para nós? deixar a religiosidade ou a religião de lado, né? Tá. Porque depende qual que a gente cresce ou qual que a gente vai, a gente não tem um Deus que permite a gente ter felicidade, né? Tudo é pecado, tudo não pode. Sim. Então tem muito isso. Ah, tu não pode, tu não. Então assim, não é o que tu não pode. Não é, nunca foi sobre isso, ele nunca falou sobre isso. Então, quem encontra a felicidade é quem encontra de verdade o caminho do arrependimento. Boa. Não é o que eu não posso, é o que eu quero deixar para trás para ter uma vida feliz. Ele não tá falando do futuro, porque o futuro a Deus pertence, ele tá dizendo o que tu vai deixar, o que tu vai negar, o que tu vai crucificar, o que tu vai negar de ti para que tu encontre a felicidade, porque talvez tu vai me encontrar, mas se tu não negar a tua vida passada, tu acha que tu vai ser feliz? Caramba. Se tu não se perdoar, tu acha que tu vai ser feliz quando eu te der algo? Se tu não se aceitar, tu acha que tu vai ser feliz quando eu te permitir viver algo? Caramba. É sobre isso. Então é o que eu resolvo deixar para trás. É o que eu resolvo ressignificar na minha vida e entender que é daqui para frente. Então aceitar é uma decisão. Eu decido ser feliz. Eu decido convidar Cristo a entrar na minha vida. Não é um sentimento, porque o diabo não vai deixar tu sentir que tu quer aceitar Jesus. Ele vai te massacrar para que tu não sinta isso. Ele vai roubar da tua mente, ele vai Sempre afetar. vai colocar coisa na cabeça. Sempre. Então, né, não sou merecedor. Não. Então, assim, é uma decisão. Por isso que, né, a gente tem naqueles apelos, quem decide convidar Cristo a entrar na vida e permite isso, porque que é uma decisão. Porque lá em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato. É uma decisão eu abrir a porta para ele entrar e fazer morada. É uma decisão eu convidar ele. É uma decisão eu viver com ele. É fácil? É fácil? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Só que é prazeroso. É prazeroso. É gostoso. Tu passa pela dificuldade, tu vê a mão dele te protegendo. Sim. Tu passa por uma aflição, tu vê ele te segurando, te sustentando. Cara, tu tá chorando, mas tu sabe que ele vai mandar o consolo e daqui a pouco tu olha pra tu e diz, cara, eu chorei por aquilo de verdade? Olha aqui. Então, tu entende que é isso, é essa vivência. Então, quando eu decidi conhecer esse tal de Jesus,
eu vou encontrar o meu propósito. Caramba. Porque o meu propósito está ligado nele. Eu não posso ter um propósito se não estiver ligado nele. Eu posso ter uma vontade, mas não um propósito. O propósito eu encontro nele. Tu tinha um talento, mas o dom foi ele quem te deu para tu louvar, para tu cultuar. Tu tinha um talento, tua fala é boa, mas o dom foi que ele falou, agora eu vou pôr a minha mensagem em ti e tu vai anunciar a minha mensagem. Então, cara, o meu talento sem o propósito em Deus é um talento e qualquer um pode fazer. Agora, o dom que ele coloca em nós e quando eu encontro isso, cara, ninguém vai conseguir fazer igual a gente. Porque é nosso, é para nós, é aquilo que nós vamos. Então, tem pessoas que nós vamos alcançar. Então, o que eu falo sempre para as pessoas é: decida. Tá. Decida. Eu preciso decidir. E a decisão me faz sair da zona de conforto. Às vezes é mais confortável não conhecer esse Jesus, porque, cara, eu vou ficar só com o que eu ouvi por aí. Mas quando tu conhece... escolha. Só que quando tu conhece, tu não quer mais largar, irmão. E aí só quem provou sabe o sabor. Tá aí, Ricardo Caldeira com a gente no Santo Podcast mais uma vez. Que coisa boa, Giovanni. É sempre bom, né? Sempre um baita papo ter você aqui. Sim. Aí tem um monte ainda que ele vem, né? É só estamos começando 2025. Se for na rádio mesmo ao vivo, aí a gente vai tentar fazer ele pelo menos uma vezinha. Uma série, né? É, uma vezinha por semana seria bom, tá? Aí a gente só pra começar. Só pra começar. Uma vez por semana. Chega aí, mas faz um louvor. Faltei essa reunião aí, tá? Essa do louvor, um abraço. Tô te convidando aí. Pode vir com o violão fazer o louvor. Rica, chega aí pra ver onde que nós, meia horinha, onde que nós meia vamos fazer o horinha. nosso programa agora. Teve um Vem culto aqui agora. ver como que vai ser o podcast do Santo. Tu pode dar uma palavra? Um violãozinho já esperando. Já. Irmão, tá tudo certo. Tá vocês tudo têm certo. o meu coração e vocês têm a minha gratidão. Poxa, porque, cara, obrigado. vocês um dia confiaram em mim quando, né, talvez era tudo muito novo e, né, e hoje que a gente tem essa caminhada e não que nós somos bons, nós nunca vamos ser bons o suficiente, mas vocês um dia acreditaram sobre um propósito e isso eu nunca vou esquecer. Aliás, não, o meu capelão, meu capelão aqui. O John ainda tá me devendo, né? Não, mas eu vou, 3 meses, né? Cara, 3 meses. E é bom. São 10 segundas-feiras. Pronto. É pegadinha. E inclusive, vai ter mais se no você... Vai. Estamos para abrir agora no segundo semestre. Tá. E se você quer ser um capelão, né? Isso. Procura o Ricardo, que é o melhor. Exatamente. É o melhor. Mas é pela Workplace mesmo ou não? Não. Pelo Instituto de Capelania. Capelania. A Workplace é a empresa que tem os capelães corporativos, presta serviço para empresas, né? Aliás, contratos, para quem não né? sabe, a capelania corporativa, ela é um causador de bem-estar dentro do ambiente corporativo e ela se resume a ter um ambiente bom e saudável, falando de espiritualidade dentro das companhias, e serve sim como normativa NR1, né? Sim. Serve também? Serve. É uma ação de bem-estar, né? É uma ação assim como a psicologia, terapia ocupacional. É porque ter um capelão dentro de uma empresa, cara, você resolve muito BO. Sabe? Muito atestado. Sim, a gente é uma das ferramentas. A capelania é uma das ferramentas para diminuir o absenteísmo, né? O atestado. Porque imagina, se o cara tá com problema, ele tá fugindo do problema, se ele tem alguém que tem uma sala segura para que ele possa falar do problema dele, tu acha que ele não vai querer estar ali naquele ambiente? Verdade. Claro que ele vai, porque ele vai se sentir seguro, ele vai resolver a demanda dele. E às vezes o atestado é para ele fugir do negócio. Isso, então ele não vai resolver. Não, é fuga. Não vai resolver nunca. Vai empurrar. E vai sempre botando 10 dias, 15 dias, 20 dias, e vai sumindo do... Exatamente. E não vai se curar nunca. E nós vamos fazer mais um outro podcast, tá? Sobre Giovanni, o que a gente vai fazer com esse episódio? Alegre, feliz demais. Aviãozinho para todas as tias. Aí elas mandam o gatinho com bom dia e um corte do Santo Podcast ou o link do Santo Podcast. Coisa boa. Esse episódio foi maravilhoso. Sim. Então eu acho que todo mundo precisa entender um pouquinho sobre essa felicidade em todos os âmbitos. Até para você dar uma baixadinha na sua bola e ver que Jesus já fez muito por ti. Verdade. Meus irmãos, agradeço você que ficou até aqui com a gente. Aliás, Juliana também, hein? Ju. Vamos trazer ela aqui. Faz essa ponte aí pra nós. Um abraço. Vamos. Ah, mas é bem bobinha, Ju, né? Aqui quem ela pegando. Eu quero que você venha palestrar. Pronto. Ela chegou a fazer o livro Sim, né? com a cor da blusa dele.
Verde é toda Deus, e felicidade. assim a gente finaliza. Tá? Até o próximo episódio do Santo Podcast. Deus abençoe. Valeu.